Salve família, salve parente, e aí Mediotech, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui foi feito exclusivamente para os alunos do Mediotech do primeiro ano, mas caso você tenha interesse, você queira aprender um pouco mais sobre literatura indígena, por favor, fique à vontade e veja esse vídeo, espero que você goste. Hoje eu vou fazer uma análise sobre o livro O Caraíba, que foi feito pelo parente Daniel Munduruku, e gente, eu li o livro e achei assim, um livro impecável, impecável. Por quê? Há algumas diferenças sobre literatura indígena barra indigenista e literaturas indianistas. Você vê que a palavra indianista ela remete a índio, então é como o colonizador vê a gente. Por isso, indianista são livros que remetem à literatura de como o colonizador nos vê os povos originários. E já literaturas indígenas, indigenistas, são feitas pelos povos indígenas ou pessoas que ou não indígenas que são indigenistas, ok? No caso, o livro O Caraíba é um livro de literatura indígena, romance, ficção. Mas, cara, eu gosto muito porque o Daniel, ele pega e ele mostra toda a parte da cultura da aldeia, a parte boa, a parte ruim, como eram as relações, questão de política dentro das aldeias. É muito bacana. Então, vamos primeiro começar pela simplicidade que ele traz ao livro. A simplicidade de cada nome, de cada personagem, de... Eu tenho uma suspeita que Perna Solta, que é um dos personagens principais, seria um nome muito grande se fosse numa língua nativa, por isso ele botou até em português Perna Solta, ao contrário dos outros. Eu vejo que tem muitas pegadas que se você não tiver o conhecimento você não vai sacar, como por exemplo, eles falam o Criador, que remete lá no glossário no final, Yanderuvusu ou Yanderu, que no caso é o Deus Criador do universo, ao contrário de Tupã, que Tupã foi o criador da Terra, no caso do Brasil, dos povos indígenas aqui do Brasil. E a simplicidade, eu vou abrir aqui para ler um pouco para vocês, tá, gente? A simplicidade que ele traz para a gente é muito bacana, porque ele se preocupa muito como os não indígenas eles vão entender essa literatura. Então, temos dois povos indígenas, duas etnias, que são os tupiniquins e os tupinambás. Temos três aldeias, que são os locais, então temos duas aldeias tupiniquins e uma aldeia tupinambá. A gente vê dois romances, que é o da Potira, com o Periantã, e o de Maraí com o Perna Solta. A gente vê como é feito também a política dentro da aldeia. Eu costumo muito ouvir que a aldeia seria um órgão político, seria um sistema de comunista, mas eu já não acho que seria isso, porque sistemas comunistas, capitalistas, socialistas são muito remetentes ao que o branco criou, né? Ao que o não indígena criou. Ao contrário dos povos indígenas, eu acho que a aldeia, principalmente hoje em dia, é um sistema democrático familiar. É uma comunidade, então a gente se ajuda, certo? Democrático familiar eu acho que seria um nome muito massa para o sistema, porque a gente é uma família, por isso a gente se chama de parente. Mesmo não sendo de sangue, mesmo não sendo da mesma barriga da sua mãe, mesmo sendo de outra etnia, outra nação, outras aldeias ao redor do Brasil, Pindorama no caso, que Pindorama, para quem não sabe, é como nós povos indígenas chamamos o Brasil, Pindorama. Mesmo assim, nos chamamos de parentes, então é uma questão familiar. Se a gente vê um parente, infelizmente, ancestralizando, né, partindo, a gente fica triste, independente se a gente conhecia ou não. A gente fica triste quando vê nossos iguais sofrendo. Então, eu acho que esse seria o sistema político dentro de uma aldeia. Ao decorrer do livro, eu vejo uma coisa muito bacana, que é que tem diversas palavras indígenas e ao final tem nosso glossário, que ele explica essas palavras indígenas, tem algumas das nossas crenças, né, como eu falei, Yanderuvuçu, Yanderu, Piripiri, né, então a gente tem diversos tipos de contos remetentes à nossa cultura indígena. Quando a gente vê, eles fazem uma previsão sobre a invasão dos portugueses. Ao decorrer de toda essa ideia, a gente vê que havia uma diplomacia antes de ter qualquer guerra dos povos indígenas, havia uma certa honra, podemos dizer assim, e ao decorrer de toda a questão do livro, a gente vê como a cultura é muito vista nos povos indígenas. Até a questão de escravidão, né, de prisioneiros, que no caso Maraí, que foi a prisioneira, é uma forma diferente de prisioneiro, né? Ela está presa dentro da aldeia, mas ela não está escravizada de verdade, podemos dizer assim. Ela só não pode sair da aldeia, mas ela convive como qualquer outro indígena e etc. E algo muito legal no final do livro é que é citado um personagem que realmente existiu, ao contrário dos outros que são fictícios, que é Cunhambembe, que foi o líder
da Confederação dos Tamoios, que foi a junção dos povos indígenas do Brasil com a França contra Portugal. Eu vou ler aqui um trecho para vocês verem como era Cunhambembe na visão do colonizador. Cunhambembe era o mais temível dos indígenas tamoios. Muito grande, possuía uma força descomunal, coragem sem igual e dureza e ferocidade incomuns. Antropógrafo, gabava-se de ter comido centenas de inimigos. O seu maior prazer era causar terror em seus contrários. Nunca perdoou um português. Conta-se que preferia passar fome, caso não tivesse um prisioneiro para o seu banquete. Embora muito forte, Cunhambembe sucumbiu a uma doença causada pelo contato com os portugueses, aos quais os povos indígenas não tinham nenhuma resistência ou conhecimento de uma cura. Eu acho muito legal o que o parentíssimo Daniel ele quer expressar aqui. Ele fala até o final do livro que isso é uma história fictícia, que não aconteceu, mas poderia muito bem acontecer. E trazer Cunhambembe no final do livro é uma questão histórica, de representatividade e também de a gente entender certas coisas. Ele falou aqui de antropofagia, que remete não é a canibalismo, né? O canibalismo é o comer a carne pelo prazer, é porque está no cardápio, comer a carne de humana e etc. A antropofagia ela é voltada para uma crença. Claro que os povos indígenas não praticam mais isso e nunca, mesmo sendo uma questão cultural da época, a gente não vê mais hoje em dia isso como uma coisa legal, a gente não fala, é nossa cultura. Não, isso é algo que a gente infelizmente não gosta e toda vez que a gente é lembrado disso, dá uma certa receio de as pessoas ainda não nos verem assim. Quando a gente vai fazer uma antropofagia, a gente vê da crença de você conseguir pegar as habilidades daquele ser com base de você comer. Então, quero ser mais forte como aquele guerreiro, eu irei comer a carne daquele guerreiro. Eu quero ser feroz como uma onça, então eu vou comer uma onça. Eu quero ser duro, resistente como uma tartaruga, então eu irei comer uma tartaruga. Você vê que a antropofagia ela não se limita apenas aos seres humanos, mas a todos os animais. A ideia de você pegar as habilidades daquele ser vivo. Inclusive, eu vou comparar agora o livro O Caraíba com duas literaturas indianistas, que são Macunaíma e Terra Papagaio. Então, o Caraíba, a gente consegue entender nossa cultura dos povos indígenas, consegue entender sistemas políticos, hierarquias, realidades, cultura e etc., vocabulários e tudo mais. Mas, por exemplo, Terra Papagaio, eu digo que Terra Papagaio parece uma descrição completa da carta para Pedro Vaz de Caminha, onde Terra Papagaio mostra como foi a primeira chegada ao Brasil, a descoberta do Brasil, no caso, invasão, né? Então, quando a gente vai ler Terra Papagaio, a gente se depara com as primeiras páginas do personagem principal falando o seguinte: essas pessoas, elas estão peladas, é a primeira coisa que ele fala. Essas pessoas estão peladas, mesmo sendo um país quente, eles parecem animais, não evoluíram. Portugueses, quando vocês vierem a essa nova terra, a terra dos papagaios, tomem cuidado com o sol, porque o sol é tão quente que queimou a pele daqueles que vivem aqui. Então, para que vocês não se tornem escravos, cubram a sua pele. Então, você já via a intenção de nos escravizar por meio da nossa cor de pele, por meio do nosso fenótipo, da nossa cultura e etc. Inclusive, a origem da palavra índio tem diversas origens. Indian, do inglês, né, que era como eles chamavam os povos nativos americanos da América do Norte. A própria palavra índio remete a uma farsa que os portugueses iriam até a Índia, mas na verdade isso foi uma guerra fria entre Portugal e Espanha por conta do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo no meio, e por alguma coincidência, podemos dizer assim, porque há indícios de que o primeiro contato com o Brasil não foi por Portugal, e sim pela Espanha, é que o Brasil já estava dividido no tratado antes sequer do Brasil ter sido descoberto. Então, o primeiro contato aparentemente foi com a Espanha não divulgou os fatos, Portugal ficou sabendo por conta de espiões, etc., e resolveu descobrir essa terra primeiro, porque se Portugal descobrisse uma nova terra, seria colônia de Portugal. Então, ele metiu uma farsa de que iria até a Índia, porque era o mesmo caminho, entre aspas, chegou ao Brasil e falou: eu descobri a nova terra.
Então, por nós, na visão dos portugueses, temos uma cor parecida com os indianos e os fenótipos, eles nos chamaram de índios, que nossos fenótipos, nossa cor não tem nada a ver com os indianos, são culturas diferentes, biologias diferentes. E temos Macunaíma. Macunaíma, ele expressa muito o dia a dia dos indígenas. Inclusive, Macunaíma é o nome de uma entidade nossa. Macunaíma, ele é expressado como um índio preguiçoso, que é malandro, que mente, que é inocente. Então você vê como era que os portugueses nos viam. O fato do preguiçoso é muito engraçado, porque eles nos chamavam de preguiçosos só porque a gente batalhou para que a gente não fosse escravo. Então nos chamavam de preguiçosos. De inocentes, porque eles disseram que nos enganaram, mas a primeira reação que os indígenas tiveram quando viram um barco gigante a velas e um monte de pessoas brancas que os povos indígenas descreviam como fantasmas por conta da sua branquitude, foram atirar flechas contra esses barcos e contra esses portugueses, e não aquelas imagens lindas que nós temos nos quadros. Só porque essas literaturas são indianistas, significa que elas são ruins? Não, porque a gente pode fazer uma comparação entre a visão do colonizador e a visão dos povos indígenas que foram colonizados, agredidos pelo genocídio que teve aqui no Brasil, Pindorama. Então, quando você for para o Enem, você consegue fazer essa ponte entre os povos indígenas, que foram na visão dos portugueses, uma visão eurocêntrica, e os povos indígenas nos que eles são de verdade. Bom, Mediotech e parênteses, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise que a gente traz aqui. É uma análise bem simplória, mas é na visão de que nós, os povos indígenas, a gente tem sobre esses tipos de literaturas. Então, próxima vez que vocês da Mediotech forem fazer o Enem, caiu alguma questão, assim como caiu no meu Enem da minha época, quando eu fiz o Enem, eu acertei todas as questões dos povos indígenas, tirei uma nota maravilhosa na redação que falava sobre os povos originários. Você já tem como ter essa descrição.